vocês estão nos acompanhando pela live. Então, fica aqui os meus parabéns para as irmãs e os pais que também fazem o papel, que educam, que fazem tudo isso. Então, obrigado, pastor. Eu dou aí os meus parabéns para todos vocês. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar. Eu trouxe aqui uma Bíblia um pouquinho maior hoje, porque o assunto vai ser, eu creio que vai ser muito bom. É um assunto que traz muita discussão, vamos assim dizer, teológica, mas é de suma importância para nós aprendermos, porque são textos que é difícil de compreensão, mas eu creio que lendo na luz de Gênesis fica mais fácil da gente compreender. Amém? Irmãos, deixa eu perguntar para os irmãos aí, quem esteve na aula, quem conseguiu dar uma folhada na Bíblia aí da nossa aula passada? Pode falar aí, os irmãos que foram, depois eu abro a Bíblia aqui. Pode falar aí, Sandrão, fica à vontade. Leu? Deixa eu te... Mais ou menos aí, em suma. Deixa eu tirar isso aqui. Pode ir, meu irmão. Amém. Ó Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de estar estudando o livro de Gênesis aí, como a gente tem aprendido a respeito, né? Então eu comecei a ler de novo lá do primeiro, segundo, terceiro, eu estou lendo e estudando, né? E peguei esse tema que a gente está estudando, bastante interessante, né? Eu peguei muito no tema a respeito que foi falado a aula passada de Caim, né, a respeito do homem, vai entender melhor um pouco sobre isso, né, a diferença do gigante que foi isso, né, então eu estava estudando muito sobre isso daí, entendendo um pouco melhor, né, a descendência de um, a descendência de outro, da onde começou a buscar Deus de novo, e a parte de Caim não buscava a Deus, né, não adorava a Deus. Parabéns, Sandrão. É isso mesmo. Algum irmão quer complementar alguma coisa aí? Irmãos, é bom nós termos contato com a palavra de Deus, não só do livro, né, de Gênesis, mas um livro como um todo. Porque assim, irmãos, hoje em dia o acesso à informação ele é muito fácil. Qualquer pessoa aí que der um Google em muitas coisas aí, já vão conseguir descobrir. E todos os dias, irmãos, Deus coloca pessoas na nossa frente para nós falarmos do amor dele. E cada vez mais a juventude estão cada vez mais intelectualizadas. Elas estão cada vez mais com informações rápidas, ao contrário de falar de mim, né, da minha pessoa, que tem que pegar livros e tudo mais. Essa geração de hoje, elas já são mais conectadas, elas já têm o feeling mais rápido das coisas, de internet, de buscar, fazer site de busca, essas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque são levantadas muitas questões, irmãos. Principalmente a respeito da Bíblia, porque no contexto que a gente vive hoje globalizado, a fé em Cristo ela está ficando cada vez mais superficial, porque as pessoas elas querem mais conectividade, elas querem coisas mais materiais do que coisas abstratas, entendeu? Então o que acontece? Então elas vão questionar muitas coisas a respeito da Bíblia para nós. E isso é bom, irmãos, porque nós temos que estar preparado, como a Bíblia fala, dentro e fora de tempo, entendeu? E sempre dar razão para perguntar, quando Pedro fala, né? Sempre dar razão e tentar ensinar aquelas pessoas que questionam a respeito da nossa fé. Amém? E isso é interessante porque essa divisão, ela fica muito clara, como eu falei para os irmãos. E os questionamentos que os irmãos apontam também é muito importante. Um exemplo claro disso daí eu estava falando na aula domingo passado, e os irmãos lembram
Os irmãos lembram rapidamente como foi que eu terminei a aula passada, ou não? Os irmãos lembram? Quando eu terminei a aula passada, os irmãos lembram como foi que nós terminamos? Porque eu falei algo ali para os irmãos e aí era para vir o questionamento, entendeu? Assim, irmãos, quando eu falei dos filhos de Deus e filhos dos homens, o Fê, ele levantou um versículo muito importante. Ele falou assim: Rafa, você está falando que os filhos de Deus são os homens que são desde a era de Adão, como nós lemos a genealogia de Lucas, certo? Aí o Fê falou assim para mim, falou assim: Rafa, então tenta me explicar o que significa. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia aí, por favor. Em Jó, capítulo 1, perdão, irmãos, é que eu estou com Pedro na cabeça. Jó, capítulo 1 e versículo 6. Vamos tentar fazer uma dinâmica aqui. Jó, capítulo 1 e o versículo 6. Quem quer ler aí, irmãos? Leia aí, o Psite, por favor, filho. É que tem que ler, agora tem que falar com o microfone, né? Por causa da live. Leia aí. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Certo. Pergunto para os irmãos, se fosse uma pessoa leiga e tivesse aqui com vocês estão explicando a respeito dos filhos dos homens, e ele pega esse texto de Jó, como é que os irmãos conseguiriam explicar para essas pessoas? Porque foi a pergunta que o Fê falou como se fosse um aluno, entendeu? Como é que os irmãos responderiam essa questão? É Jó capítulo 1, versículo 6. E aí, irmãos? Porque desde o princípio aqui nós estamos falando que os filhos dos homens são da descendência cainita e os filhos de Deus são da descendência setista, que é de Sete. Só que aqui em Jó está falando que os filhos de Deus são anjos, né, que vão na presença de Deus. E aí, como é que vocês responderiam para uma pessoa que questionasse vocês? Tá vendo, irmão? Como Mas é interessante, irmãos. Tá vendo por que eu estou falando para os irmãos como é bom ter contato com a palavra de Deus? Vamos lá, irmãos. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, não é isso? Então, o que vocês tinham que fazer? Assim, o que nós temos que fazer? Primeiro, tentar procurar versículos para entender as coisas, certo? Então, se você ler Jó, está escrito assim, Jó no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Certo? Tudo bem? Aí você fala assim, mas o Rafa, ele está me explicando que os filhos de Deus são os homens, são descendentes de Adão, de Sete, né, o setista. E como que a gente resolve esse problema? Porque nós não somos anjos ainda. E nem sei se nós não sejamos, eu creio que não somos, porque a Bíblia fala que nós teremos o corpo transformado e seremos acima dos anjos. E aí como resolve essa questão, irmãos? É assim, primeiro vamos ler os versículos que falam a respeito de filhos de Deus, tá? Então, por favor, irmãos, abram a Sagrada Escritura em 1 João 3, 1. Hoje nós vamos folhear bastante a Bíblia, irmãos. 1 João, isso é uma questão, depois nós vamos levantar as outras. 1 João 3, 1. O que está escrito lá? Quem quer ler, irmão? Fica à vontade. Irmã Suzane. 1 João 3, 1. É mais profundo. E aí depois, quem quiser aí abrir em João 1, 12 e 13.
João 1, 12 e 13. 1 João 3 e 1. Isso. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Opa, peraí. Então nós já temos uma confirmação aqui também de João, falando que nós somos filhos de Deus, não é isso? Aí depois, quem quer ler, por favor, em Oséias 1:10, que é um texto do Antigo Testamento. Oséias 1:10. Pode ler, Isória, por favor. Amém. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ó, vós sois o filho do Deus vivo. E aí só ficou pendente João 1, 12 e 13. João, capítulo 1. João 1, Isso. 12 e 13. Por favor, minha querida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ah, então tem mais um. Aí, depois de lerem todos esses versículos, irmãos, tem ainda o de Jó, né? Aí a pessoa fala assim, não, tudo bem, mas você leu, mas e como é que você me explica? Irmãos, simplesmente contexto. O contexto é diferente. Estão entendendo? O contexto da informação é diferente. Por que eu estou falando de contexto? Porque Moisés, o contexto de Moisés é histórico. Ele está se referindo aqui na história a nós como os descendentes de Deus. Em Jó, o contexto é totalmente diferente. É um contexto espiritualizado, onde os anjos do Senhor estão na presença de Deus, porque eles também são filhos de Deus, porque os anjos foram criados por Deus também. Nós não fomos criados por Deus? Os anjos a mesma coisa. Estão entendendo? Os anjos não surgiram do nada. Eles foram criados. Então é simples, irmãos. Quando perguntarem para querer nos pegarem a respeito desta, o Fê foi muito bem sábio com a pergunta. Contextos diferentes. Contextos diferentes. O foco de Moisés, é o que eu tenho falado desde o princípio das nossas aulas, é um contexto histórico. Ele está querendo mostrar para o povo que vai entrar na Nova Canaã das coisas que aconteceram no passado. Estão entendendo? Então ele precisava trazer uma divisão de povos no fato que aconteceu, para mostrar para o povo de Israel ali, os hebreus, que logo depois vão se chamar de hebreus, né? Que existe uma linhagem que obedeceu a Deus e existe uma linhagem que não obedeceu a Deus. Mas por fato das pessoas, das filhas dos homens serem mais formosas, os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. E aí o que aconteceu? Misturou tudo. Teve uma mistura de etnologia, de antropologia, de tudo. Estão conseguindo compreender? Então assim, o contexto é diferente da história. Jó aqui está tentando explicar no âmbito que espiritual, que os filhos de Deus, ele tem acesso a Deus, assim também como Satanás tem acesso a Deus. Então os filhos de Deus se apresentam a Deus, estão conseguindo compreender? Tipo anjos, se apresentam a Deus, e Jó, com Satanás, mostrando, Satanás ele também se apresenta a Deus, no contexto totalmente espiritualizado. Conseguiram compreender, irmãos? Uma coisa é contexto histórico. Moisés está narrando um contexto histórico de genealogia. Pessoas que obedeceram e não obedeceram. Certo? Quando a Bíblia fala em Apocalipse que todos seremos julgados, certo? Todos. Então, tecnicamente, pela luz da Escritura, todos vão passar perante o julgamento. Todos. Tanto os justos como os ímpios, entendeu?
O ímpio ele vai ser condenado pelas suas atitudes, por renegar a fé e por aí vai, por nós mesmos. Tá entendendo? Então, todos vão estar ante a face de Cristo. Porque hoje, Cristo, ele é o nosso advogado. Amanhã que eu digo no juízo, ele será o que? O nosso juiz. Ele que vai dar a sentença para nós. Tá conseguindo entender? E assim, a Bíblia vai falar ainda que, né, como ele é a palavra, né, a própria Bíblia vai dar a sentença, entendeu? Então, todos vão perante a face do Senhor, né? Cristo. Porque a Bíblia fala o quê? Que todos os joelhos se dobrarão, entendeu? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como. Aí, quando vierem questionar, eu achei muito interessante, irmãos, a pergunta do Fê, porque faz a gente raciocinar. Faz a gente pensar um pouco mais. Porque ele fala assim, por que um versículo fala isso e os outros versículos falam outra coisa? Lembra, irmãos, a Bíblia ela é infalível. Lembra que eu falei desde o começo? Ela não existe falhas. O problema são o quê? As interpretações, tá? Porque as pessoas confundem. Porque assim, irmãos, a Bíblia, ela é um livro, se você ler simplesmente só como livro, ela vai ser um livro histórico. Não só histórico, um livro de conduta ética também. Porque ela vai te ensinar a ser um bom marido, ela vai te ensinar uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, a não roubar, a não fazer nada, tá entendendo? Ela vai te ensinar a fazer isso. Mesmo tirando aí, para nós que parece impossível, mas mesmo tirando a espiritualidade da Bíblia, tá entendendo? Então nós temos que entender os contextos que a história estão sendo formada. Uma coisa é o Pentateuco, uma coisa é o livro histórico, tá? Que é o que a própria denominação fala, livros históricos. Outra coisa é o contexto de Jó, que Jó já é um livro o quê? Os irmãos lembram? Poético. Jó é um livro poético. E teve uma grande discussão também sobre o livro de Jó. Tá entendendo? Mas eu achei interessante essa parte que o Fê fez a pergunta. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar aqui estudando. Porque nós aqui temos que estar alicerçando a nossa fé na palavra de Deus. E aprendendo de forma, pela graça do Espírito Santo, correta. Certo, meus irmãos? Oi, minha querida. Pode ficar à vontade. Para a gente pesquisar Isso. na raiz hebraica o significado Nefilim, da né? palavra Nefilim. Isso. E aí eu não entendi nada. Tá bom, nós vamos explicar. Eu vou chegar lá, é bom. Parabéns, irmã. Mas assim, o fato dos irmãos já correrem atrás já é um bom sinal. Tá entendendo? Porque assim, foi o que eu falo. Nós somos, irmãos, eternos aprendizes. Eu parei, irmãos, no versículo 3, Gênesis 3, certo? Que foi o seguinte, a pergunta foi assim, ó. Eu vou ler o versículo e vou falar a pergunta, tá? Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Certo? Aí eu perguntei para os irmãos, o que significaria esses 120 anos? Aí os irmãos assim, falei, irmãos, o que significaria? Ah, foi o tempo que Noé pregou. Aí, irmãos, eu queria que hoje os irmãos chegassem aqui e falassem, Rafa, mas eu li aqui a Bíblia e não fala em nenhum versículo que Noé pregou 120 anos. Não fala. Então, da onde você tirou isso? Para poder ensinar, né? Da onde você tirou isso? Porque realmente a Bíblia, ela não vai falar que Noé, ele pregou. Os irmãos fiquem à vontade se quiserem pesquisar, irmãos. Se acharem, por favor, me passa. Porque aproveitar que eu estou na live aqui, eu já retifico aqui a minha fala. Entendeu? Mas aí a gente vai conversando. Irmãos, a Bíblia ela é muito ampla. E isso que me fascina na Bíblia. Porque assim, Deus é soberano sobre tudo. Só que na sua onisciência, em toda a sua ciência, ele fala assim, eu vou deixar algo para que eles possam quebrar a cabeça e tipo não chegar a denominador nenhum. Eu, Rafael, tá, irmãos? Tirando como professor, eu penso assim, tipo assim, ó, eu vou fazer algo que eles vão ser obrigados a estudar, porque não tem como você falar uma coisa sem estudar, só que não vai chegar, tipo, a denominador comum. Eu vou explicar a respeito desse versículo, por isso que eu estou falando isso, tá, irmãos? Aí você fala assim, então, Rafa, por que você tirou esses 120 anos? Vamos de novo ao texto, tá, irmãos? Eu vou pegar, eu anotei aqui o nome dos livros que eu estou estudando. E aí os irmãos quiserem anotar depois, estudar em casa, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, irmão, ó. Então o Senhor disse, o meu espírito, lembra que o espírito aí está com letra o quê?
maiúscula, né? Toda vez que se refere ao Espírito Santo é letra maiúscula. E lembra que eu falei para os irmãos? Esse mesmo Espírito aqui, nós só vamos encontrar um texto antes, que está lá em Gênesis capítulo 2. Lembra que o 1:2 que fala do Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, do abismo ali. Espírito com letra maiúscula, tá? O Espírito Santo, certo? Ele fala assim: então o meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Isso que depois no quadro não fala sobre os gigantes. Irmãos, primeira coisa, iríamos perguntar para o texto, se literalmente, tá, o homem vivesse só 120 anos aqui, nós iríamos ver quantos anos os irmãos viveram posterior a isso, certo? Porque assim, se vive 120 anos, então logo Noé já teria que viver somente 120 anos. Quando Noé, a Bíblia nos fala que ele começou a construir a arca, ele tinha 500 anos. Tá? Aí você fala, não, tudo bem. Noé então, porque foi a promessa no meio do caminho, ele existia, vamos para os filhos de Noé. Porque tecnicamente os filhos de Noé teriam que morrer com 120 anos. Porque a Bíblia ela é enfática, ela fala aqui, ó, e os seus dias serão 120 anos. Quando você vai ali no capítulo 11 do mesmo Gênesis, que vai falar sobre Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, é simples, irmãos. A maioria deles morreram com 500, 400, 600, 500. Aí você fala assim, então da onde que a gente pode falar que é esses 120 anos? Aí que entra a questão. É linhas teológicas. Tá entendendo? Linhas teológicas. Porque esse texto, irmãos, de 120 anos, não cabe em nenhum outro contexto da história, a não ser que Noé, ele pregou esses 120 anos para que o povo pudesse o quê? Se arrepender. Estão conseguindo compreender? Vai descer um pouco mais, irmãos, porque nós vamos ler agora Pedro. Então vai descer um pouco mais, tá? Nós estamos acompanhando, falando o quê? Que lendo a palavra de Deus, tá? Repito aqui, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos as pessoas que seguem esta linha de raciocínio. Eu trouxe a Bíblia NAA, que eu louvo a Deus porque teve uma irmã aí que já deu a deixa que vai presentear um irmão da igreja. E a Bíblia NAA, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, ela é uma excelente Bíblia para estudo. Para quem quer se aprofundar mesmo, ela é um pouco cara. Mas, irmãos, é um material muito bom. Muito bom. E quando você pega a NAA, por isso que eu trouxe ela aqui hoje, ela vai falar dos 120 anos também. E ela vai falar o quê, ó? Eu vou colocar aqui para os irmãos, tá? Para os irmãos verem como é que está escrito. Ó, Deus anuncia que, devido à natureza imortal das pessoas, os seus dias serão 120 anos. Aí você fala assim, não, então peraí, será que é 120 anos? Aí a NAA vai falar assim, ó. Há duas possíveis interpretações para este número de anos. Tanto que a vida dos homens não excederia 120 anos, ou que a vinda do dilúvio seria antecipada em 120 anos. Enquanto a última interpretação é a mais simples de quê? Se raciocinar. Estão conseguindo compreender? Os 120 anos, irmãos, não caberia para a racionalidade humana. Não caberia falar que limitou naquele momento a idade do ser humano. Porque os próprios filhos de Noé viveram muito mais que 120 anos. Então, nós alegamos o quê? Que esses 120 anos é o tempo que Noé pregou para que o povo pudesse se arrepender. Ok, irmãos? Vocês estão muito quietos. Quando os irmãos estão quietos assim, eu fico com medo, é sério. Pessoas que seguem essa linha de raciocínio, tá? Eu coloquei algumas, certo? A primeira delas é o Warren Wishers. Eu acho que esse aí, o Fê também acho que deve ter na casa dele, é o Comentário Bíblico, que é da editora Geográfica, tá? O nome dele é Warren, W-A-R-R-E-N, W-I-E-R-S-H-E, é o sobrenome dele, tá? Ele fala o quê? Comentário Bíblico da editora Geográfica. Esse é um. O outro, irmão, chama Bruce Walter.
O livro dele é Teologia do Antigo Testamento. Tá? Outra pessoa que lega essa linha de raciocínio, os irmãos vão conhecer mais, que é Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos, que são acho que os mais conhecidos hoje no contexto brasileiro aqui. Tá? Que é o que seguem essa linha aqui mais simples de texto de 120 anos. Aí, irmãos, foi o que eu falei, é um auto mais simples de se entender, porque não tem relatos que falam dos irmãos que ainda morreram com 120 anos, sempre com mais. Tudo bem? Mas nada do que aprofundar um pouco mais, né? E aí, irmãos, que é a coisa boa, que é a cereja do bolo. Existe um texto da Bíblia, um dos mais emblemáticos que existe para conseguir se conciliar, tá? Que está em 2 Pedro, verso 5. Vamos ler primeiro 2 Pedro. Os irmãos, por favor, abram a Bíblia, irmãos, porque esse texto aqui, ele gera muita discussão, principalmente para os espíritas. 2 Pedro. Primeiro nós vamos ler 2 Pedro, tá? 2 Pedro 2, verso 5. Ó, lembrando os irmãos o quê? Que nós estamos falando aqui que Noé, ele teve esse período de 120 anos, a qual as pessoas, vamos dizer, como ele era um pregador, ele pregou para que as pessoas pudessem se arrepender, entendeu? E aí nós vamos ler a Bíblia, interpretando a Bíblia, tá? Lembra que eu falei para os irmãos? Nada melhor do que pegar um texto bíblico e interpretar o outro texto bíblico, certo? Então nós vamos pegar Pedro e entender o que Pedro está tentando dizer no contexto de Gênesis, ok? Vamos lá. 2 Pedro 2, 5. Pode ler? Então lê, irmã, por favor. Também não poupou o mundo antigo. Ó, peraí, vamos devagar. Também não poupou o mundo antigo. Está se referindo ao quê? Lá atrás. Lá do começo. Também, por quê? Não poupou por quê? Nós vamos ver mais para frente nas aulas que veio o dilúvio. Então, ó, também não poupou o mundo antigo. Prossiga, irmã, por favor. Mundo antigo. Quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé, pregoeiro da justiça. Vai lá. Continua? Pode, é só os 5 só. Terminou aqui o meu. A versão, vamos ler as versões diferentes agora, né? Tem versões diferentes, certeza. Quem quer ler aí outras versões, eu vou ler na NAA depois também. Quer ler, Ivetinha? Aí, Ivetinha, por favor, Sandrão. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha aí, ó. Então, o Pedro está dando um relato muito importante aqui. Alguém mais quer ler outra versão? Quer comparar a versão ou não? Perdoou só, né? Isso é interessante, ó. Perdoou, né? Olha lá, ó. Não poupou o mundo antigo, certo? Mas preservou a Noé, pregador. Então, irmãos, Noé, ele tinha algo por Deus, que ele era o quê? Um pregador, certo? Nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos pregadores da palavra, porque nós levamos a palavra, não é isso? Então, Noé, ele fez o quê? Ó? Ele se tornou pregador da palavra, justiça, logos, lá em 1 João, palavra, logos, isso, palavra. O que é a palavra? Não é a boca de Deus, irmãos? Nós não aprendemos isso, que a palavra é a boca de Deus? Naquele momento, Noé estava sendo a justiça. Por que você prega a justiça, irmãos? Por que você prega a justiça? Sim, mas o oposto, isso. Se ele está pregando a justiça, é porque tinham pessoas que não estavam fazendo a justiça, não é isso? Então ele estava pregando, certo? Tudo isso eu estou falando, irmãos, para tentar associar os 120 anos, tá, irmãos? Para a gente ter a conciliação. Então ele estava pregando naquele momento, certo? Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o quê? O dilúvio sobre o mundo dos... Beleza, aí você fala, não, estou começando a entender. E agora vem o texto mais
um pouquinho anterior, irmãos. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 18. Irmãos, podem participar, viu? Não sei se o Fê também, os irmãos aí. 1 Pedro 3, verso 18. Vai lá, meu irmão. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ó, devagar. Porque Cristo padeceu uma vez. O justo Isso. pelos injustos. Certo? Para levar-nos a Deus. Uhum. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Certo, pode ir. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Pode continuar. os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Vamos lá, irmãos. Vou ler aqui, tá? Eu vou ler depois, nós vamos fazer uma ponderação de novo. Vê se começa a clarear um pouco a mente de vocês. Assim, ó. Vamos lá. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo, não é os justos, é o justo, pelos injustos, certo? Para conduzir vocês a quem? A Deus, certo? Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Na qual, aí entra, irmãos, a briga teológica aqui, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. E aí, irmãos? O que os irmãos conseguem aí me ajudar nesse texto? Podem falar, fica à vontade. O que os irmãos conseguem chutar aí para mim? Lembrando que nós, eu vou dando a dica, hein? Lembrando que nós estamos interpretando Pedro, Gênesis. Porque é essa alusão que nós, da teologia, assim, a grande maioria, crê que Pedro está fazendo. Ele está colocando o texto, ele pega assim a Torá, que é a Bíblia dos judeus, ele pega lá a Torá e interpreta. Tá entendendo? Tentando trazer, conciliar para Cristo. Os irmãos querem chutar alguma coisa aí? Esse é um texto muito difícil, eu confesso para os irmãos. Pode ler? Pode? Então vamos lá. Irmãos, lembrando que eu estou trazendo o raciocínio dessas pessoas que eu escrevi aqui, tá? E desses excelentes teólogos que se debruçaram e se debruçam a vida inteira para poder trazer os esclarecimentos, tá? Então é esta linha. A gente aqui não pode bater o martelo, tá, irmão? É isto, tá? Nós apenas estamos estudando, ok? Deixo bem claro que está sendo gravado, né? De repente... Vamos lá, irmãos. Ó, eu coloquei aqui, muitas são as interpretações. Porém, uma das mais aceitas é essa, que vai ser a mais simples e objetiva, ok? Vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Nós, irmãos, conseguimos ministrar a palavra de Deus através de quem? Do Espírito Santo, não é isso? Porque não é o Espírito Santo que nos traz a convicção? É ou não é? É, não é? Nós acreditamos na Trindade também, não acreditamos? Então nós sabemos que os três é um e um é os três, não é isso? Ou não? O jeito mais simples, irmãos, de interpretar essa passagem das mais difíceis da Bíblia é o seguinte, ó, eu coloquei aí, os irmãos também podem atacar a cadeira em mim, fica à vontade, tá? Cristo, através do Espírito Santo, ministrou a geração antediluviana, que eram os espíritos em prisão. Conseguiram? Vou repetir para os irmãos, tá? Vamos lá, ó. Aqui ele está falando o quê? Que Cristo pregou os espíritos em prisão, não foi? Naquele tempo, certo? Porque ele fala aqui, ó, nos quais outro tempo foram Vou ler de novo o 19 com calma, tá, irmãos? Na qual também Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais outro tempo foram desobedientes quanto a Deus,
que o quê? Aguardava com paciência nos dias de Noé. Então aqui está escrito assim, mais simples, repito. Cristo, através do Espírito Santo, ministrou a geração da antediluvianas, que eram os espíritos em prisão, através de quem? De Noé. Porque Noé era o pregador da justiça. E Cristo, através do Espírito Santo, ministrou para aquele povo os 120 anos que estavam em prisão. E o que significa, irmãos? Eu coloquei aqui, ó, pregador da justiça. Era Cristo que falava, através dele, a justiça de Deus. Porque Noé era um pregador. Só que Noé, por ele mesmo, irmãos, ele não tem esse poder. Tem que vir uma convicção dele. Lembra que eu falei para os irmãos que o Espírito Santo no Antigo Testamento não era no privilégio que nós temos hoje? Era em alguns só que ele pairava, ele ficava. Lembra que eu falei para os irmãos? Davi, Moisés e por aí vai. Lembra que Jetro pediu, falou, Moisés, você vai ficar louco com tudo isso de gente. Você não vai conseguir conciliar. Então separa alguns. Lembra, irmãos, que aí vem a fração. E aí Moisés ora a Deus e Deus fala, eu vou deixar o meu espírito provisoriamente nessas pessoas. Certo? Beleza? Quando Pedro está falando que Noé, ele é pregador da justiça, e que Cristo pregou aos espíritos em prisão, era o quê? A representação mais simples, tá, irmãos? Para poder compreender. Cristo, através do Espírito Santo, que nós acreditamos na Trindade, ele falava através de Noé, para que aquele povo pudesse se arrepender. Estão conseguindo compreender, irmãos? Mesmo? Que bom, eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Ó, a Bíblia é a melhor intérprete. Nós estamos interpretando o Gênesis através de Pedro. Não é um teólogo que não, é através de Pedro. Tá bom? Primeiro, irmãos, o que seria então esses espíritos em prisão? Os antediluvianos eram os espíritos em prisão. São almas presas ao pecado, escravos do seu próprio desejo, a ponto de Deus falar assim, eu vou destruir tudo. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Aquelas pessoas estavam aprisionadas. A Bíblia não fala que nós estávamos aprisionados ao pecado? E Cristo não vem e nos liberta? Estamos interpretando o Novo Testamento através do Antigo Testamento. Então aquelas pessoas estavam igualzinho a nós quando não tínhamos a Cristo. Nós estávamos presos nos nossos próprios pecados e paixões. E essas pessoas amavam porque elas eram desobedientes e preferiam agradar a carne do que a Deus. Por isso que misturou tudo. Certo, irmãos? Estão conseguindo raciocinar? Quando fala que Cristo, isso, linha teológica, tá, irmãos? Quando fala que Cristo pregou para esses espíritos em prisão, no qual outro tempo foram desobedientes, essas pessoas, esses espíritos, são aquelas pessoas que Deus iria destruir. Saúde, fé. Que Deus iria destruir. Estão entendendo? Ó, eu preguei 120 anos falando que iria vir o dilúvio, que iria vir o dilúvio, que iria vir o dilúvio, mas vocês estão presos dentro das suas paixões, dentro dos seus desejos. Pode falar, irmã, fica à vontade. Mas ainda assim, Rafa. Diga, minha irmã. Tipo, mesmo interpretando Gênesis lá, para entender 6, 3, o que é esses 120 anos, mesmo através de Pedro, já Novo Testamento, Isso. de 1 Pedro e 2 Pedro, não fica bem claro que esses 120 anos é o tempo que Deus deu para esse povo arrepender e voltar. Ainda não fica bem claro. É linhas teológicas, tá, irmã? Mas, por exemplo, assim, a irmã poderia falar 120 anos e você poderia, alegar o quê? Por exemplo, assim, então, quando que os homens passaram a morrer com 120 anos? Porque as próximas gerações ainda vivem muito tempo. Só depois Davi, há mais ou menos uns 2000 anos para frente, que vai falar, Davi não, confirma para mim, tá, pastor? Ou é um salmista? Agora me fugiu a mente. Que fala que até os 70 anos, passando disso é cansaço e fadiga. É Salmo 78, né, pastor? Só vê se foi Davi que escreveu, por favor, pastor. Foi Davi, não foi?
Então eu estou correto no meu pensamento. Só, ó, quase 2, porque lembra que é Moisés que está falando, certo? Quase 2.000 anos. Vamos dizer 2.000, não, um pouco antes. Não, irmão, me perdoa, falei errado. 600 anos, porque Salomão vai falar, ó, depois de quase 600 anos que o povo saiu do Egito, eu vou construir o primeiro templo, né? Depois de quase 600 anos. Então, irmãs, nós temos 600 anos de história. 600 anos de história para que essa linha de idade possa realmente cair. E não cair assim, porque Davi vai falar o quê? Que é 70 anos, cansaço e fadiga, mas não quer dizer que a pessoa vai morrer. Ela vai ficar mais cansada, sabe? Mais exausta, o peso da idade. Tá entendendo? Porque se você pega relatos, tem pessoas hoje aí que pode... Quem tá com a internet, por favor, irmão, vê qual é a pessoa mais velha hoje. Só pra gente confirmar a data, acho que foi 120, né? Ou 122, alguma coisa assim, não é isso? Aí se concretiza. Mas o contexto lá de trás não caberia ainda, falando da visão, tá? Por quê? Porque os homens viveram muito mais tempo ainda. Muito mais. Se fosse uma ordem regressiva, Deus fala assim, ó, a partir de agora, vai ser uma regressão. As pessoas vão começar com 500 e vai caindo até o 120. Mas aqui não fala, o texto fala assim, aqui ó, o Gênesis, né, que fala 120 anos. A partir deste momento, o homem vai ser 120 anos. Tá entendendo? Por que eu estou falando isso, irmãos? É um jeito mais lógico de conseguir compreender. Não podemos afirmar, tá, irmã? Aqui a gente não tem a afirmação, fala, não, é isso. Porque a Bíblia não fala. Lembra? Eu falo assim, ó, eu vou aonde a Bíblia vai e eu paro onde a Bíblia para. Certo? Eu estou falando de linhas de pensamentos, tá? Que as pessoas estudam. Então, assim, o raciocínio mais lógico é o quê? Pô, se é 120 anos, deixa eu ver então quantos anos os filhos de Noé viveram. Se todos os três tivessem vivido somente os 120 anos, você poderia falar, não, realmente, foi literal. É 120 anos literal. Só que não, porque ambos morreram com 600, com 500, com 400. Depois os irmãos vão ver o capítulo, eu não vou entrar nessa parte, mas leem lá, é capítulo 11 de Gênesis, tá? Vou mostrar a idade deles lá. 400, 500 e por aí vai. Daria pra gente ter uma base também, uma ideia? Quando foi que Noé, que Deus começou? 600. Quantos anos ele estava? Ele começou a arca com 500 anos, 500 e Mas pouco. assim, E quando 600 ele começou anos. a arca, ele já era gracioso aos olhos de É. Deus. Deus já havia visto Deus viu graça nele. Isso, Deus viu graça nele. Se a Bíblia falasse aqui de quantos anos ele tinha, a gente tinha uma base. Ah, então é a partir dos 120 anos. É. Então assim, irmã, é a lógica mais compreensível, tá? Pra gente conseguir, se alguém ler a Bíblia, conseguir te questionar a respeito disso, tá bom? A outra parte foi o que eu falei, que é um dos textos mais enigmáticos pra gente conseguir compreender. Outra coisa também, tá, irmãos? Não estou batendo o martelo aqui que isso é a verdade, tá? Deixo bem claro, é uma coisa mais simples para que nós possamos compreender. Porque se você for ver linhas de raciocínio com espírito em prisão, vai entrar a parte dos espíritas. Aí vão falar também que Jesus Cristo ele desceu no céu, que é no inferno, e pregou pro pessoal ali. Isso gerou muito debate na faculdade, irmãos, porque assim, imagina comigo, todos nós aqui, tá? Repreende em nome de Jesus, tá? É só para entender. Pense comigo. Todos nós aqui estamos no inferno. Todos. Espírito em prisão, certo? De repente vem Cristo e fala assim, ó, eu sou Cristo. Quem quer subir comigo? Cara, não ia ter ninguém no inferno. A não ser Satanás, que já foi condenado. Mas o resto, até os anjos já falam, cara, desculpa aí, chefe, mas eu vou com o outro chefe aqui, porque tudo que você me fez passar, meu irmão, chega. Tá entendendo? Outra coisa que ele deixa muito claro, porque ele amarra o texto, porque ele fala assim, espíritos em prisão, nos quais outro tempo, está se referindo ao quê? Lá atrás, outro tempo, foram desobedientes a quem? A Deus. Quando aguardavam com paciência o quê? Os dias de Noé. Tá entendendo? Alguma objeção, irmãos? Alguém quer fazer um comentário aí? Tô falando que eu tô ficando preocupado, mas... Ô, Rafa. Diga, Fê, por favor. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui da live aqui que tá bem alto. Na mesa de som. Pode falar, meu irmão, fica à vontade. Pera aí, deixa eu só achar aqui o microfone. Aqui, achei.
É que na live tá bem alto aqui o microfone. Então, Rafa, esse texto que você tá colocando aí dos espíritos em prisões, eu acho que pra galera aqui não ficou tão enigmático, porque muitos acho que talvez não tenha entrado no mérito que algumas pessoas defendem a ideia de que, igual você colocou, né? Muitos acreditam que o próprio Cristo, ao morrer, ele foi e pregou para os espíritos em prisões que estariam no inferno, teoricamente, né? Eu acho que é só para todos entrarem no mesmo contexto. Muitos aplicam isso ao versículo de Mateus 12:40, que fala que do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, Jesus estaria também 3 dias no centro da terra. Então muitos atribuem a isso que Jesus desceu e se apresentou como, olha, eu sou o Messias que foi prometido, né, à humanidade, então sou eu morri, estou aqui, venci, vou ressuscitar, enfim, eu sou aquele a qual foi prometido para aqueles que haviam morrido. Então esse é o debate, né, que as pessoas se aplicam muito a esse versículo que você está lendo aí. Então eu também, em minha opinião, Rafa, eu fico com essa que você apresentou como primeira, porque o próprio texto diz que ele explica que foi no tempo de Noé, né? O próprio Jesus ele foi e usou a vida de Noé para pregar ali naquele tempo. Então eu também tenho essa ideia de que o Espírito Santo usou a vida de Noé ali naquele tempo, porque o versículo 20 ele diz isso, né? No tempo de Noé. Isso. Não que Jesus desceu ao inferno e pregou e tal. E alguns atribuem isso a que Deus tem a chave, não sei o quê. Vira uma confusão. Obrigado, Fê. Irmãos, isso é esquentar o debate. É aguçar a nossa mente e entender o porquê. Irmãos, lembre comigo uma coisa, tá? Quando a gente interpreta a Bíblia, quando foi compilado o Novo Testamento, os irmãos não tinham Mateus, Pedro, eles não tinham um livro para comparar com o outro. Porque, para os irmãos terem ideia, os primeiros manuscritos achados foi a carta de 1 Tessalonicenses de Paulo. Para você ter ideia, Paulo ele escreveu primeiro que todos os discípulos. Estão conseguindo compreender? Porque a carta de Paulo ela foi escrita em 50, 52 depois de Cristo, a 1 Tessalonicenses. A carta mais nova que nós achamos do Evangelho é de Marcos, que é mais ou menos 80 e 70 depois de Cristo. Então quer dizer, há 20 anos as cartas paulinas já estavam circulando em toda a comunidade cristã. Estão conseguindo compreender? Então assim, irmãos, eles não tinham essa certeza. Pedro estava falando segundo uma interpretação, igual o Fê muito bem colocou. Mateus colocou segunda, por isso que eu falei, irmãos, para nós que somos estudantes da Bíblia, nós temos que analisar todos os contextos. Estão conseguindo, assim, por que isso, para onde isso, qual era o objetivo disso? Estão conseguindo entender? É pergunta que nós fazemos ao texto. Por exemplo, cara, qual foi que afunilou? É assim? Funilou. Qual foi que funilou melhor esse texto para compreensão? Bom, vamos analisar. Primeiro que Mateus não fala que Cristo foi e pegou a chave, igual o Fê muito bem colocou. Ele não fala isso. E não fala que Cristo foi e se apresentou também. Só fala que ao terceiro dia Deus foi ao centro da terra e pronto. Beleza, aí você fala, não, então peraí. É que o morto é na versão católica. Entendeu? Porque o catolicismo romano, eu explico para a irmã depois a parte. O catolicismo romano tem muito a versão do purgatório. Rafa, eu posso ler aqui do Mateus 12? Lê, meu irmão. Mateus 12:40. A minha versão diz assim, ó. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Opa, só isso, né? Exato. Então fala o quê? No seio da... Primeiro, irmãos, se você for ver pela ótica humana, o seio da Terra, o núcleo da Terra é uma larva de fogo. Porque o globo terrestre... Então, o globo terrestre ele é uma larva. Assim, irmã, é isso que eu te falar. O credo da Igreja Católica fala que ele desceu aos mortos. O credo da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Foi ao inferno, desceu... Profissão, né, do credo, né? É isso. Isso é uma coisa da Igreja Católica Romana. Não, a Bíblia não fala. Pode ler, acabamos de ler, irmã.
Isso. Não, então, mas isso. Não, dá para afirmar que não existe mortos, porque a Bíblia não fala de mortos. Não, o que é o seio da terra? O que Mateus entende? Então, não, isso eu estou falando para nós. Mas o que isso, por que Mateus... Isso, mas espera aí. Mas... Não. Mas assim, irmã, entenda assim uma colocação. Aqui, Pedro está falando de um indivíduo, Noé. Está falando da antiguidade, porque aconteceu. Em Mateus, em nenhum momento vai falar mortos. Vai falar que Cristo desceu ao centro da terra. Primeiro, nós, aos olhos humanos, eu ia falar, só vou terminar. Nós entendemos terra aqui. Não sabemos se Mateus está falando terra, nós, ou outro tipo de terra. Está conseguindo entender? Então, assim, se a Bíblia não está falando mortos, então não é morto. Não tem palavra morto. Tem palavra Noé, tem palavra outro tempo, tem palavra pregador, tem palavra espíritos em prisão, como nós também estávamos como espírito em prisão, porque Cristo nos libertou, senão nós estaríamos condenados ao inferno. A lógica é essa. Você não consegue aplicar uma lógica se você não tem recursos para aplicar a lógica. Tá conseguindo entender? Não. Não, né? Bugou a mente, né? Ó. Vamos lá. Mateus Não, Isso. Então, se você estuda o Novo Testamento todo, ele é baseado no Velho Testamento. Isso, vamos lá. Então tem que ter lógica. Vamos ter os... Não, depende. Por exemplo, assim, Que aí é a interpretação dos novos irmãos. Olha que engraçado. Renovou a palavra para deixar mais entendido. Por exemplo, olha que engraçado, para a irmã entender como lógica, né? A lógica a gente sabe que é um sistema objetivo, certo? A gente faz o cálculo, logo, o fez engenharia, é uma lógica, é uma coisa exata. Você soma os parâmetros e fala, isso aqui é lógico, eu tô vendo essa bandeira. É lógico, eu tô vendo, eu tô pegando. Tá entendendo? Vamos lá, irmã. Pergunto um exemplo, irmã. Vamos falar sobre lógica, tá? Literal. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Tem como aplicar lógica nisso? Por quê? Porque Deus não tem 1 zilhão de olhos. Concorda comigo? Ou tem? Não, porque Deus é espírito, ele não precisa disso. Estão conseguindo entender? Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa perdoar. Pô, mas peraí, braço? Então imagina o tamanho do braço de Deus pegando aqueles que... Se fosse pela literalidade, você vai falar, cara, como que Deus tem um braço desse tamanho para abraçar todo mundo? Vou chegar aí, tá, irmã? Por que eu estou falando isso, irmã? Tem coisas, irmãs, que você se aplica a lógica, e tem coisas que não tem como aplicar a lógica, porque é figura de linguagem. Tá entendendo? O que seria uma figura de linguagem? Cara, os olhos do Senhor. O Sandrão vai entender o quê? Cara, que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. A onipresença de Deus está em todos os lugares, porque ele é espírito. João fala isso, né? Deus é espírito. Então o quê? Ele está em todos os lugares. Não é que ele tem um monte de olhos. O autor escreveu assim, os olhos do Senhor, para que quando nós conseguimos entender como que seria Deus para nós em cuidado. Então, ele pode me olhar em todos os lugares. Tá conseguindo entender, irmã? Sim, não, isso aí tá. Então vamos lá, aí você aplica a literalidade em Mateus. Mateus vai falar o quê? Que Jonas, você pega Jonas, vai falar o quê? Da pregação, aí você tem que primeiro pegar Jonas em Nínive. Certo? Porque Mateus está estudando a carta dessa parte, pegando o livro de quem? De Jonas. Então, irmã, você tem que pegar o quê? Ler toda a carta de Jonas, que é 4 capítulos, e entender o que é que Jonas estava falando ali e por que Mateus aplicou isso aqui. Sim. Tá conseguindo compreender? Então, assim, se ele está falando que apenas ele pregou, ele é o terceiro dia... Fê, por favor, repete de novo o versículo, eu já perdi aqui o versículo. Pega aí, irmã. O meu diz assim, pegar. Mateus 12:40 diz: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ah lá. Primeira pergunta. Nós aqui sabemos o que Jonas fez dentro do seio do peixe, da baleia ali?
da barriga? Dá pra gente saber o que é? Dá? Irmã, mas deixa eu te perguntar. Não, deixa eu te... então, agora deixa... E da hora. Isso que é... Não, guarda essa pergunta. Irmã. Isso. Não, nós estamos pegando... Eu só peguei o texto de Pedro, né, pra... Isso. Porque assim, lembra que eu falei pra irmã? O Antigo Testamento, irmã, os nossos irmãos só tinham a Torá. E o próprio Cristo, o próprio Verbo, certo? Então, porque é bobeira falar que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo é outra. Isso é errado. Eles são juntos, um é espelho do outro. Tá entendendo? Por isso que os nossos irmãos usavam muito versículos do Antigo Testamento para basear os seus raciocínios. Rafa, Oi, Fê. desculpa interromper. Não, pode falar. Posso pôr mais lenha nesse fogo? Põe, vambora. Pôr mais lenha. Então, desculpa, em Efésios 4... Vai lá. Efésios 4, 9 diz assim: Ora, isto ele Não, perdão, deixa eu ler a partir do 8 para ficar mais fácil. Porque isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que não é senão também desceu às partes mais baixas da terra. Então, ora, quem é aquele, né, que subiu e também é aquele que desceu e é interessante porque é uma pergunta, né? Isso, exato, é uma pergunta, exatamente. Né? Ele não está afirmando, né? Ele está perguntando. Isso, exatamente. Aí, eu não sei como diz a sua versão aí, mas a minha tá meio confusa aqui. Mas fala que lá aquele, quem é aquele que subiu aos céus e também desceu às partes mais baixas da terra. Exatamente. Muita gente atribui também a isso. Então, irmãos, aí que é legal. Porque assim, nunca também nós podemos afirmar que a parte inferior da terra é o inferno. É isso que eu ia colocar, Rafa. Onde está escrito na Bíblia que o inferno... Não tem. O centro da terra, não existe. É o centro da terra, não tem. O inferno não é um local matéria. Não. Porque ele vai aprisionar espírito. Então, exatamente. Tem muita gente que atribui, por exemplo, a lava lá da terra, o magma, como o inferno. Nossa, a parte quente lá, o inferno, lá onde vai todo mundo queimar. Lembra que eu falei pros irmãos? Irmãos? É que eu vou voltar, mas é a escola. Certo? Não, é que assim. Isso. É que assim, ó. Mas concorda comigo que existe os 120 anos, concorda? Mas não, peraí. Assim, eu vou falando e a irmã vai entendendo, porque assim, você perde o raciocínio, então pode falar. Me perdão, pode falar. Certo. Uhum. Com certeza, por isso que nós estamos aqui. É isso aí. É que ele tá sem o microfone, né? Que é mistério que só vão ser encoberto, pertence a Deus. Pertence a Deus, não nos pertence. Então, não dá para você virar e falar, muitas pessoas atribuem. Agora sim, tudo bem. Agora eu só sobre aqui. Tá bom, vou perguntar pra irmã como um leigo, então. Da onde foi que eles tiraram o morto daí? Do texto. Não, eu não toquei então. Não, tipo assim, mas eu pergunto isso. Mas como eu penso. Então, aí eu tô perguntando também assim, por exemplo, assim, da onde... Em nenhum momento eu citei o credo. Não, irmã, não, eu entendo. Eu citei que fala que ele desceu aos mortos. Mas não tem. É isso que eu tô tentando explicar pra irmã. É a forma de falar. Não, mas a forma de falar é um erro interpretativo. Então, aí tem essas questões de é um erro interpretativo. Que é desde lá de sempre. Não. Uma vez minha avó falou assim pra mim, e isso fixou na minha mente, e eu te fiz a pergunta dessa forma. Mas não que significa que eu tô falando de morto, lá, desceu lá, os que estavam lá, e eles tinham chance de subir para Deus. Não, mas isso que eu tô falando, irmão, o problema é assim, ó. Nós temos a matéria, que é o quê? Os 120 anos. Tá ali no texto, 120 anos, certo?
Então, nós temos a literalidade, que é os 120 anos. Escrito 120 anos, tá? Nós não temos uma data aproximada de pessoas que morreram com 120 anos ali, certo? Vou pegar... Afirmação do Espírito, que como você falou, é o Espírito Santo que está falando, que está em letra maiúscula. Isso, aí tudo bem. Afirmação do Espírito Isso, ponto. aí Ele tudo fala, bem. não viverá mais que 120 anos. Fica a pergunta. Certo? Aí, não. Aí depois você tenta explicar Mas em aí eu 120 posso- anos, qual é a lógica se Isso, irmã. 500 anos Isso. Moisés. É aí isso. foi pra lógica. É isso. Mas a lógica é a interpretação. Não. A lógica é algo que você pode se caracterizar. Porque mas não não é- existe. não é Agora, e assim, não tem o fato. Mas nós temos a concordância, que é o quê? Cara, pergunta básica. Se é 120, por que os outros não morreram com 120? Uma coisa. Fica a pergunta. Beleza. Agora, outra coisa é atribuir no texto algo que não existe. Isso que é o problema. Por exemplo, assim, quando o credo apostólico romano, não estou degrinando a imagem de religião nenhuma, ele fala que Deus padeceu e desceu à região dos mortos. Não tem esta palavra mortos, não tem da onde tirar, porque até então o seio da terra não é o inferno e nem onde ficam os mortos. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para a irmã, simplesmente só para encerrar, é assim, ó, só um detalhe. Uma coisa é você ter a caracterização, que é os 120 anos, e a argumentação que você comprova os 120 anos. Outra coisa é você tentar alegar algo que o texto não está dizendo. Sim, exemplo disso o mas quê? aí a gente Mortos. A argumentação não comprova nada, Rafa. Não, irmã, entendi. Não, entendi. Mas você não tem como afirmar Agora, algo que o texto não atribuir, que fala. nem falou assim, atribuir palavras, sim, várias pessoas trazem, às vezes de berço, às vezes de Isso. tradição, de como foi passado Deus para ela, desde a infância até aqui, palavras que não estão. É por isso que a gente tem que ficar só com o que está aqui. Na Bíblia. Só com o que está aqui. Mas existe também, por que as pessoas falam assim? Tem um motivo. Sempre Então. tem um motivo. Por quê? Porque se referem ao versículo de Mateus, Não. porque se referem ao versículo de tal, e eles compreenderam dessa forma. Sabe qual é o motivo, irmã? O motivo que 300 anos depois de Cristo, a Igreja Católica começou a vender indulgência. A gente não está falando sobre a Calma, Igreja eu estou dizendo a respeito do texto A gente tá dos falando mortos. sobre a Não, Bíblia. dos mortos. É isso que eu estou falando, dos mortos. Não, a gente está falando, desde sempre foi sobre aqui. Então, irmã, mas que tem uma vocês origem. Você trazem falou que tem católico. uma origem, né? Vocês Não trazem estou dizendo só católico. Estou dizendo, tem eu uma não quero origem. aqui discutir religião, nem coisa, porque eu odeio religião. Entendi. Eu acho que Cristo é legal pra caramba. Quem não é legal são os seguidores deles. Então, Somos nós. é E isso. graças a Deus que teve Noé, depois veio o plano de Jesus. É isso que eu estou falando, irmã. Assim, você falou que teve uma Se origem. a gente fica na live falando católico, tal, isso, aquilo, acho que não é legal. Não, Porque, não, assim, irmã, não é isso. Tem que falar. Não é, irmã. Assim, o cristianismo, A gente vai estudar só aqui. o cristianismo ele é único, É o único. certo? Nós estamos estudando sobre interpretações, concorda comigo? Então eu não posso falar interpretação só do protestante. Eu tenho que falar do catolicismo, porque ele prega o mesmo Cristo que eu prego. Sim. Tá entendendo? Então, assim, não tem como eu inibir eles. Não tem como. Porque do mesmo jeito que eu falo da regra interpretação protestante, eu falo da deles. Assim, isso é uma escola, irmã. Nós não estamos denegrindo religião nenhuma. E não é o intuito da escola dominical denegrir imagem de religião nenhuma. O que eu estou falando é um levantamento que a irmã perguntou de mortos, que quem supostamente fala isso é a Igreja Católica Romana. Então, eu tenho que falar isso. Porque quem levantou essa questão dos mortos, irmãs, foi o credo apostólico romano. Então eu tenho que falar. Se fosse o protestantismo, eu iria falar também. E isso, o que eu estou tentando falar é isso. O que eu estou tentando falar é o seguinte, irmã. Eu não estou denegrindo. Você falou uma coisa interessante. Você falou assim, surgiu de alguém, porque os parentes foram falando para os parentes. Mas a questão é, da onde surgiu? Porque se surgiu em algum lugar. Sim. Aí foi que eu falei para a irmã, só para encerrar, tá? Porque senão a gente fica redundante. A igreja mais longínqua que nós temos de data é a Igreja Católica Romana. Católico todos nós somos, porque o catolicismo no grego significa universal. Mas não apostólico romano, porque nós não pertencemos a Roma. Nós não... Aqui em Gênesis fala. Tá, o quê? Da onde que a gente saiu esse romano? Por quê? Porque nós somos todos descendentes de lá. Lá da onde, irmã? Aqui, ó. Lá a gente já estudou esse versículo. Não, mas da onde? De Roma? De Roma nós somos. Do Éden, né? Nós somos do Éden.
Não, fique Então, em Rafa, paz, é irmã. que essa questão virou cultural, né? Inclusive O que eu tô hoje. tentando falar pra irmã, em hoje- suma, é o que, irmãos? Teve uma origem. Se a irmã falou que foi falando de pai pra filho... Irmã, nem existia Roma Não nessa existia época, Roma irmã. nessa época. Tudo bem. Pode procurar, irmã. Então, porque Rafael, não tinha Roma. Não tinha. Essa questão acho que virou. Mas, procura, irmã. Então, irmãos, voltando, enquanto a irmã procura, a gente vai estar voltando. Obrigado pelas participações. Isso é bom, irmãos. O que o Fê também trouxe para ajudar, assim, irmãos, o jeito mais simples de nós entendermos esse lado enigmático de Pedro, mais simples, tá, irmãos? É trazendo a luz de Gênesis. Porque foi o que o Fê falou, se você pegar somente o texto isolado, que nem pegou de Mateus, que nem pegou de Filipenses, não, de Efésios, vai girar um contexto na história. E o difícil é você explicar esse contexto. Acho que bom? por isso que muita gente acreditava que o inferno é pra baixo, né? Porque Isso. como a Bíblia coloca subida e descida, exatamente, atribui. A mesma forma que a gente olha e fala, nossa, o céu é lá em cima, né? Você olha pro céu e vai falar que o céu é lá em cima. Nossa, o céu é acima das nuvens e tal. Mas como entender o céu sendo um local não material? Da mesma forma que o inferno não é material. Isso. Né? Nós estamos falando de uma questão espiritual, Lembra né? que eu falei, irmãos? Contextos. Obrigado, Fê. Você me trouxe a contexto, irmãos. Lembra que eu comecei a aula falando do versículo do Fê, de Jó? Contextos diferentes, tá? Por isso que eu tô falando que esse texto, irmãos, ele gera muito debate. Porque é algo, assim, por que eu estou falando de gerar debate? O intuito não é a gente brigar entre si. O intuito é, se você for evangelizar um espírita, um dos versículos que ele mais ama é esse texto. E não degrinindo a imagem do espírito. Irmãos, não é isso, porque quem julga é Cristo, não somos nós, tá? Mas é o quê? Ele questionar, falar assim, irmão, mas vem cá, deixa eu te perguntar, ô Ivete, lá está falando que foi espíritos em prisão. Para nós, o espírito tem uma conotação tal e tal e tal e tal. Por favor, me explique, irmão, o que significa esse texto, então. Aí a irmã Ivete, ou qualquer um dos irmãos, fala assim, não, mas não é só esse texto. Vamos ler desde o princípio, que é Gênesis. Aí você começa, irmãos. Aí começa a ficar mais palpável para a pessoa conseguir compreender. Eu não entendi. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Tá entendendo? O que foi o que eu estava tentando falar. O que a gente não pode colocar é palavras onde a Bíblia não fala. Tá conseguindo compreender? Porque os 120 anos, a tem. O que não tem é a resposta da pergunta, que é o quê? Cara, se fosse 120 anos literal, por que os filhos de Noé não viveram só 120 anos? É simples a pergunta. Estão entendendo? Por quê? Sendo que todos eles morreram acima de 400, 500 anos. E não é o Rafael que está falando, é Gênesis capítulo 11 fala da genealogia desses filhos, entendeu? Então, irmãos, agora já foi. É esse o princípio. Eu vou. Desculpa, irmãos, eu vou ter que falar dos gigantes agora, que é outro. Vou falar rapidamente, assim, mas a gente vai apresentando. A irmã pesquisou a respeito dos nefilins também, né? Ficou claro, irmãos, esse negócio do Gênesis 6:3, com Pedro, 2 Pedro e 1 Pedro? Até aí tudo tranquilo? Sim. Dá pra gente conseguir raciocinar? Deixo avisado aos irmãos na live que, como o Fê também bem disse, vou repetir, existem várias linhas de interpretação, irmãos. Só que a linha onde a maioria dos teólogos elas acreditam que é mais simples de entender é essa, interpretando Pedro à luz de Gênesis, tá? Porque ele fala de Noé, ele fala dos tempos anteriores, fala dos espíritos em prisão, que a nossa Bíblia fala no Novo Testamento que nós também estávamos aprisionados aos pecados, não é isso? E Cristo nos libertou e por aí vai, certo? Eu vou só terminar de ler os versículos, irmãos, do Gênesis, e aí porque já são 11h30, eu também não quero atrasar muito, porque hoje é o dia das mamães, e aí na próxima aula, em nome de Jesus, irmãos, e aí a irmã fica incumbida de trazer em Gênesis. Tá, lê, irmã, por favor. Que eles falam aqui.
Tá, pode falar, irmão. palavra Fica à vontade. Havia então gigantes, que é a questão. Certo. Que ficou aí Eu ia ler ele agora. Que ficou se perguntando semana passada. Gênesis o quê? Que Gênesis 6:4. 4. Que é esses gigantes? É. Onde saiu os gigantes? Isso. Pararam aqui. Isso. Aí veio também a questão dos anjos. Anjos o quê? Tem a ver com esses gigantes? Aí, aqui fala, entre parênteses, Tá. na minha Bíblia. Havia então gigantes na terra, mesmo depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e lhes geraram filhos. Certo. Ponto. Uhum. São eles os heróis romanos, renomados dos tempos antigos. Renomados, né, irmão? Renomados dos tempos antigos. Fecha. Ponto e fecha parênteses. Então é renomados, não é romano. É só a irmã só errou a palavra. Sim, É eu errei a renomados. palavra. Mas aí entra toda essa questão, por isso que eu tô falando aqui. Entendeu? Isso, irmãs. É só renomados. É renomados. Assim, nós vamos estudar renomados, pessoas de grande importância. Por exemplo, hoje, pergunto para a irmã, simples. Fala uma pessoa renomada hoje no Brasil. Lula. Outra pessoa, Silvio Santos. Rainha Elizabeth, que faleceu. O mundo inteiro não conhecia a rainha. Pastor Francisco também, 1000 anos aqui no Bristo. Todo mundo conhece. O funileiro. Pode perguntar, o funileiro ali a gente conhece como tio Fran, o funileiro da rua de cima. Chicão. Daqui uns anos, irmã, se Cristo não voltar, nós tivermos a idade do pastor e se pela graça do Senhor conseguir o legado que ele deixou, o povo vai lembrar da gente assim também. Estão entendendo? Então, assim, são gigantes, que eu digo o quê? Como a irmã falou de nome, renomes na sociedade, nós vamos estudar essa palavra, são pessoas importantes, que tiveram importância na sociedade, tá? Porque assim, irmã, entenda assim, a aula já finalizou, só para finalizar. Itália, Roma, ela vai, para a irmã ter uma ideia, ela vai surgir só lá na frente. Lá, ó. Depois do Império Sírio, depois do Império Babilônico, depois de todos vem o Império Romano. Então ele é bem lá na frente, tá entendendo, irmã? Mas aí depois no Novo Testamento fica mais claro essa visão de Roma, tá? Assim, vai conseguir compreender melhor o que era Roma. Porque até então, toda a União Europeia, irmã, era tudo bárbaro. Pessoas que matavam entre si. Não tinha sociedade igual a gente consegue entender hoje certinho, entendeu? Eles eram gladiadores, eles se matavam entre eles. E aí depois que o Império Romano vem e começa a organizar. Tá entendendo? Por isso que, não falando de religião, tá, irmã? Por isso que eles denominam que é apostólico, que é dos apóstolos, romanos. Porque a origem saiu em Roma. Tá entendendo? Paulo pregou em Roma. Aí você poderia falar, Rafa, mas Paulo não pregou em Roma? Sim, porque Roma era o capital do império, que logo depois foi transferida para Constantinopla. E aí é outra história. Tá entendendo? Então, assim, é boa as perguntas, irmãos. E é interessante, porque o texto, ele é assim, tá? Só que, assim, reitero aos irmãos, tá, irmãos? Nós vamos aonde a Bíblia vai e nós paramos aonde a Bíblia para, tá? Eu não vou trazer suposições para os irmãos, pelo contrário, foi o que eu falei, eu trouxe os autores para os irmãos. Se os irmãos quiserem, fiquem à vontade, comprem o livro, venham na internet, pesquisem assim, o nome do autor, porque são autores de grande renome na teologia que eu estou falando, tá, irmã? São pessoas que, eu tenho 37 anos, os irmãos debruçaram a vida inteira deles sobre isso, e uns até dormem no Senhor, tá entendendo? Então, assim, não é uma coisa de bobeira, assim, sabe? Então, é importante, irmãos, ter o contato com a palavra. E não estou falando de Gênesis, estou falando da palavra de Deus. Você entender João, você entender Pedro, você entender Mateus, você entender Marcos, Lucas. Tá conseguindo entender? Porque aí você começa a trilhar o caminho do Senhor e fala assim, nossa, agora eu estou entendendo por que que Pedro escreveu tal coisa. Por que que Paulo escreveu tal coisa. Pode falar. Boa. A palavra, né, Vetinha? A palavra, né? Boa. Obrigado, irmã. Deus abençoe, viu, irmã? Fala aí, Sandra. Rafa, é interessante também essas Bíblias que a gente tem, que é estudo, que estão sendo referências para nós. Quando a gente pega o texto, alguns versículos, a gente vai ver que bem ali pertinho tem algumas referências que são colocadas. É nota também, de rodapé. Ou no rodapé embaixo, às vezes a minha tem até em cima Ou mesmo. a letrinha, né? Para comparar os Isso. textos, né? Então é interessante a gente estar atento a isso também. Quando a gente for ler a Bíblia, aqueles versículos que estão colocados junto àquele versículo, Isso estudar mesmo. ele junto para você entender melhor. É que ele é uma compilação. Se você pegar aqui o Gênesis,
Nesse versículo 3, ele não vai falar de 2 Pedro, mas lá no finalzinho ele vai falar de 2 Pedro. Tá entendendo? Ele vai falar. Então assim, são concordâncias, tá, irmã? São concordâncias que o escritor que compilou a Bíblia, por exemplo, aqui o Almeida, o que ele fez? Ele coloca notas de referência para que você não se perca no texto. Então consegui entender? Tem aquelas letrinhas bem pequenininhas. Então assim, você pega aquelas letrinhas e vai ler e aí você começa a ter uma conciliação das coisas. Entendeu? Obrigado, Sandra. Deus abençoe. E assim, irmãos, importante, irmã, existe um aplicativo, não sei se os irmãos usam, isso aqui não estou fazendo propaganda, que eu não estou ganhando nada disso, tá? Existe um aplicativo chamado YouVersion, que significa sua versão. Nesse aplicativo YouVersion, você consegue baixar várias Bíblias. Várias. E aí você consegue comparar os versículos de cada uma. Tá entendendo? Por exemplo, assim, eu fiquei com dúvida em Mateus. Você clica no texto de Mateus, no versículo, e lá embaixo está escrito assim, ó, comparar. Ele vai te dar todas as Bíblias que tem esse versículo. E aí você começa a comparar. Tá entendendo? E aí você fala, ó, assim ficou melhor, assim ficou melhor. Tá entendendo? Chama YouVersion. Eu acho que todo mundo aqui acho que usa esse aplicativo, né? Ou a grande maioria usa, né? Muito bom, irmão. É uma coisa assim que você não precisa comprar todas as Bíblias, mas você tem uma tecnologia a seu favor. Tá bom? Então assim, irmãos, Deus abençoe a aula de hoje. Mais uma vez, feliz Dia das Mães, às mamães aí, e aos papais que fazem papel de mãe, não que eles são mãe, né? Mas tem que explicar bem. Deus abençoe, domingo que vem nós estaremos aqui pela graça do Senhor, amém?